Boa tarde, pessoal, tudo bem? Esses últimos dias eu tenho pensado muito em umas questões que me deixam preocupada, né? E ao mesmo tempo servem como um alerta para que se trabalhe em cima desse assunto. E eu achei interessante que nós falássemos hoje a respeito de terceira idade, né? Alguns dizem terceira idade, outros dizem melhor idade, e o meu pai dizia última idade. E o meu pai tá certo, porque realmente nesse plano é a nossa última idade, né? É a última idade que os nossos corpos estarão pisando sobre a terra. Então, por isso mesmo, é importante que exista qualidade de vida. Nós falamos melhor idade no intuito de colocarmos assim a superação de todas as experiências que já foram vividas e um período em que as pessoas economicamente costumam se aposentar e começam a ter tempo, né? Para poder se divertir, para poder sair, para poder cuidar da saúde, quando os filhos estão criados, quando os netos já estão crescidos, né? Porque hoje nós temos a maioria dos avós cuidando dos netos, tá? Ocorrendo uma inversão de papéis que está sendo estudada, né? Porque o resultado, a consequência disso, nós ainda não sabemos. Enfim, qualidade de vida durante este período, seja ele a melhor idade ou a última idade. E nós vamos falar a verdade, né? Realmente é a última idade, é o último período que nós estamos aqui sem querer mascarar nada. Então, por que é importante? Nós precisamos de cuidados, porque o nosso corpo, ele começa a apresentar sintomas de envelhecimento. Sejam esses sintomas estéticos, né? Em algumas ocasiões, que é muito mais fácil de resolver hoje em dia, bem como esses sintomas clínicos. Ossos enfraquecendo, os neurônios morrendo, os nossos órgãos já não funcionando mais como funcionavam uma vez. E aqui no sul a gente fala muito dos 18 do Ambrósio, né? Que tem uma música que fala a respeito e tal. E nós realmente nos damos conta que nós não temos mais 18. Eu conheço pessoas idosas, acima de 90 anos, com uma lucidez invejável, muito melhor que a minha, tenho 50 anos, tá? E conheço pessoas com 40 anos morrendo, sabe? Que já estão numa situação, num estágio avançado, de uma mente cansada, de uma falta de vontade de prosseguir, de um cansaço extremo, fora essa questão clínica, né, de doenças e tal. São pessoas que realmente já não estão dando muita bola para muita coisa, e sim, existem. São pessoas mais raras, né, tanto as de 90 como essas de 40 que eu mencionei, mas existem. E os cuidados é necessário desde o início, é uma prevenção. Nós começamos muito cedo a nos cuidar para a velhice. Nós começamos assim a manter uma certa doutrina, tanto na nossa saúde, como na nossa conduta de vida, como na sociedade em que nós vivemos, em que nós começamos a nos preparar. Isso seria o ideal, né? Mas todos nós sabemos que hoje em dia nem sempre nós conseguimos fazer o que é ideal. E aí nós buscamos formas alternativas de conduzir a nossa vida, nós procuramos ajuda, nós pagamos pessoas, quem pode pagar, paga pessoas para dividir tarefas e tal. Enfim, nesse estágio da terceira idade, muitas mudanças vão acontecendo. Não só essas mudanças físicas, né, que eu comentei, essas doenças normais do corpo estar envelhecendo, mas também as questões emocionais, porque nós não temos mais a agilidade que nós tínhamos quando éramos mais novos. Nós não tínhamos mais essa agilidade de 20 anos, de 30 anos. Nós não conseguimos mais acordar às 6 da manhã com um pique total para seguir durante o dia, para ir dormir meia-noite, 1 hora, no outro dia, 6 horas, está acordado de novo. O nosso organismo não aguenta mais essa rotina, né? E nós precisamos conduzir para que ocorra algo diferente. Então, o que a gente precisa fazer? É muito importante que nessas fases em que a gente esteja, e dificilmente a gente consegue reconhecer isso, mas é muito importante que a gente trabalhe com algo
que se chama humildade, né? Que é a humildade em pedir, mas principalmente a humildade em aceitar. Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar que nos ajudem. Embora a gente saiba que às vezes a gente não pode, que a gente precisa realmente de ajuda, nós temos uma sensação de falta de dignidade em estar aceitando, em estar admitindo: eu não posso mais fazer determinadas coisas. Eu preciso de ajuda para fazer outras coisas. Hoje eu preciso usar algum equipamento para me auxiliar na locomoção. Hoje eu preciso de alguém que me coloque certinho a condição de quantos remédios eu tenho que tomar por dia, sabe? E essa nossa autonomia sobre nós, esse mando do nosso corpo, esse mando da nossa mente, ele vai diminuindo, e ao invés de nós sermos gratos por ter ajuda, nós acabamos tentando combater aquela ajuda numa tentativa de nos proteger, né? É como se fosse um mecanismo de defesa. Se eu disser que eu não preciso, eu sei que eu vou receber, mas ao mesmo tempo eu não vou admitir que eu preciso, então eu não perdi minha autonomia. Assim que a nossa cabeça funciona, ela vai sabotando o nosso pensamento. Só que, para quem convive conosco, para quem cuida de nós, acaba se tornando muito mais difícil. A gente acaba tornando a vida das pessoas difícil por não aceitar ajuda, né? Eu preciso, um exemplo, né? Eu sofro de osteoporose, né? E eu preciso de um auxílio, de um amparo para me encaminhar. Eu preciso usar uma muleta, né? Porque às vezes eu não tenho noção da dimensão de uma osteoporose, o que ela pode fazer no meu corpo, né? Mas eu preciso do auxílio dessa muleta. E eu não quero, porque eu não gosto. Mas eu não estou percebendo que eu preciso. Porque se eu cair e eu quebrar uma perna, né? Se eu quebrar um dedo do meu pé, eu vou estar dependente de alguém para me cuidar, de alguém para me dar banho, de alguém para vestir a roupa em mim, de alguém para fazer a comida para mim. E por amor a essa pessoa que está cuidando de mim, né? Ou simplesmente por respeito ou consideração, eu poderia usar essa muleta e vencer a minha teimosia. Eu não estou perdendo a autonomia pelo meu corpo, bem pelo contrário, eu estou sendo cada vez mais responsável por mim, tá? E sendo útil à pessoa que está cuidando de mim. Porque eu preciso daquilo. Se eu aceitar aquilo, vai ser mais fácil. Vai ser, não que eu não vá, de repente, quebrar uma perna ou alguma coisa assim. Mas se eu estiver usando, eu vou estar me prevenindo. Então vai ser mais fácil de eu estar bem, de eu seguir nessa condição saudável, né? Porque se eu não estiver saudável, a pessoa que está cuidando de mim também não vai estar saudável. Ela também vai estar preocupada. Ela vai estar tendo sim trabalho. Eu preciso tomar outro exemplo, né? Determinado remédio, mas eu não quero. Por quê? Daí eu vou achar que o remédio me dá sono, daí eu vou achar que o remédio me faz mal, daí eu vou arrumar 1001 desculpa. Eu sei que remédios têm efeitos colaterais e tem, só que remédio é para amenizar sintoma, né? Então, se eu amenizar um determinado sintoma, de repente eu vou criar um outro, mas assim a gente vai conversando com o médico e vai resolvendo um passo de cada vez, né? Mas eu me nego a tomar o remédio. Aí, de repente, eu tenho uma convulsão. Aí, de repente, eu tenho um problema cardíaco, que eu vou ter um infarto, que eu vou ter algumas questões intravenosas, aliás, das minhas veias e tal, né? Que eu poderia ter evitado se eu tivesse aceitado tomar aquele remédio. Então, aceitar ajuda não significa perder a autonomia. Nós precisamos ser gratos a quem está nos estendendo a mão. E a nossa parte nesse momento, nesta melhor idade ou nesta última idade, é segurarmos a mão de quem está nos estendendo. Porque assim a gente consegue se ajudar. Nós precisamos permitir que as pessoas
nos cuidem, tá? Nós só podemos chegar a uma boa qualidade de vida, nós só podemos chegar à melhor idade, nós só podemos chegar à última idade se nós sobrevivermos, né? Se nós conseguirmos dividir as tarefas, se nós conseguirmos aceitar ajuda e principalmente se nós formos gratos por ela, né? Eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai durante uma doença terminal e por mais difícil que seja, cuidar de uma pessoa que está doente, né? De uma pessoa com uma idade mais avançada, se essa pessoa for grata, tá? Se nós formos gratos a quem está cuidando de nós, tudo se torna mais fácil. Porque eu dizia para o meu pai, vamos tomar o remédio. E ele me dizia, vamos, guria. Eu dizia para o meu pai, pai, vamos tomar banho mais cedo hoje, porque a noite é mais fresquinho e tal, e tu tá com a saúde debilitada. Então, pra gente evitar algum resfriado, ou alguma pneumonia, alguma outra coisa, seria melhor. Sim, vamos, guria. Sabe? Então, assim, foram coisas que foram muito mais fáceis. Ele tornou a minha vida fácil e prazerosa em estar cuidando dele, por ele necessitar da ajuda, aceitar essa ajuda e ser grato por ela, sabe? Então, às vezes eu dizia pra ele, pai, vamos fazer exercício, ergue os braços, né? Ele erguia, agora bota pro lado, ele botava, agora para baixo, para trás e tal, e no final do exercício eu dizia assim para ele, agora abre, né, pros dois lados assim. Aí eu dizia, tá bom assim? Aí ele dizia, eu acho que chega, né? Eu disse, então segura mais um pouquinho. E daí eu ia no colo dele assim e dizia, agora me dá um abraço. E a gente terminava aquilo sorrindo, né? Então é mais fácil dessa forma. Nós só vamos chegar à melhor idade, nós só vamos chegar à última idade e nós só vamos ter uma boa morte, né? Porque é importante a gente falar da morte em vida, falar o que a gente deseja, como a gente pretende que seja, o que não vai acontecer na maioria das vezes, mas para tranquilizar quem está morando junto conosco, quem convive conosco. Então, assim, é muito mais fácil nós pensarmos nesta boa morte que nós vamos falar em outras oportunidades, em outros vídeos, e nós vamos cuidar da nossa saúde até que nós tenhamos ela. É muito diferente cuidar de uma pessoa que está doente, né, fisicamente, e uma pessoa que está doente mentalmente. Claro que mentalmente é uma outra questão. Conto com vocês para que a gente consiga conversar mais a respeito da nossa vida, sobre vários assuntos da nossa vida e sobre os assuntos da nossa morte, e inclusive, né, teremos várias oportunidades. Fiquem bem, tenham um excelente dia e que as coisas na vida se tornem mais simples, através da nossa simplicidade. Beijo no coração!